Oi, pessoal. Vamos retornar, né, para a nossa temática de licitação da disciplina de legislação aplicada às organizações. E vamos começar nesse bloco a trabalhar um pouco, a conversar um pouco sobre os princípios, tá? Que vão nortear todo o procedimento licitatório, né? Então, esses princípios, eles vão ser balizadores, né, das fases do procedimento licitatório. Então, no artigo 5º da lei de licitação, da nova lei de licitação, é que vai estar estabelecido quais são os princípios que vão ser norteadores de todos os atos e fases do procedimento licitatório. Então, é preciso que vocês, né, deem uma lida nesse artigo, para que vocês acompanhem, né, a conceituação desses princípios nesse bloco. O que a gente precisa entender é que esses princípios, alguns deles já foram conhecidos nossos, quando a gente falou da parte da administração pública, que a gente trabalhou com os princípios da administração pública, mas a gente vai aqui nessa aula, nesse bloco, tentar fazer um link com esse princípio e a atuação no âmbito da licitação, certo? Então, vamos lá. O primeiro princípio, né, trazido pela legislação, pela lei de licitação, é o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade, ele segue, né, o que a gente já conhece, né, que ele vai nortear, ele vai balizar toda a atividade administrativa, né? A administração, ao contrário dos particulares, né, ela só pode fazer o que está estabelecido, o que está previsto, o que está autorizado em lei, né? E nós particulares, nós podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. Então, isso aí a gente já conversou nas nossas primeiras aulas. No caso da licitação, né, a gente tem que o edital é a lei da licitação. Então, o edital, ele tem força de lei para todos os participantes que estão presentes nesse procedimento licitatório, né? Isso quer dizer que a atuação da administração pública durante o processo licitatório, né, ele não pode contrariar o que está previsto no edital. Então, a gente tem os licitantes e os participantes do processo licitatório, eles têm que atuar obedecendo à previsão do edital, senão estarão agredindo o princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, que a gente também já conhece. Né? O princípio da legalidade, no âmbito licitatório, ele diz que a atuação da administração pública ela vai ter que ser guiada, seguida, pautada em tratamento isonômico, né, a todos os licitantes. Então, o princípio da impessoalidade, ela vai determinar que a administração pública ela atue sem favorecimento, sem criar obrigação, né, que não sejam iguais para todos os participantes do processo licitatório. Então, se houver favorecimento ou uma obrigação, tem que ser ampliada para todos os licitantes ou participantes do procedimento licitatório. O outro princípio é o princípio da moralidade, né? Que também segue o princípio da administração pública. A moralidade, né, ela envolve um conceito bem mais amplo, que envolve toda a administração pública, né? Então, ela permite que o particular ele fiscalize a atuação honesta, a atuação de boa-fé, a atuação de decoro, ética de toda a administração. Né? Então, é um conceito amplo, o princípio da moralidade, que vai regular a atuação da administração pública. O princípio, né, da publicidade, ele determina que a licitação, né, ela tem que ser pública, né, toda atuação no âmbito da licitação, todos os atos,
todas as etapas, elas têm que ser publicadas, né? Então, para que os atos da licitação, os atos produzidos pela administração no âmbito da licitação, para que eles sejam válidos, eles precisam produzir efeito para os terceiros, né? Então, para que produzir os efeitos para terceiros, ele precisa conhecer. Então, ele vai conhecer através da publicação. Então, o princípio da publicidade, ele vai conferir, né, no âmbito licitatório, ele vai conferir o conhecimento dos atos administrativos por todos os particulares. O princípio, né, da eficiência, que também é um princípio da administração pública, ele é entendido no âmbito da licitação também como aquele princípio que vai permitir que a administração pública ela faça mais com menos recursos, né? Então, é obrigatório aos agentes públicos eles pautarem toda a sua atuação, eles agirem pensando na relação de custo-benefício, né? Que vá otimizar os resultados que ele quer alcançar e não prejudique, né, o bem-estar de toda a coletividade. O princípio do interesse público, né, é aquele princípio que vai nortear, né, todo também o processo licitatório, porque o objetivo do processo licitatório é a gente escolher, né, a proposta mais vantajosa para a administração, né? Então, se ele está escolhendo a proposta mais vantajosa para a administração, está valorizando o quê? O interesse público. Então, o princípio do interesse público, ele envolve, né, toda a temática da licitação, exatamente porque a escolha da proposta mais vantajosa, ela envolve o entendimento do conceito de interesse público. O outro princípio, né, que norteia o procedimento licitatório é o princípio da probidade administrativa. O princípio da probidade administrativa, ele decorre do princípio da moralidade administrativa, né? O princípio da moralidade, ele é amplo, né? Ele envolve a administração pública como um todo, né? É um princípio que está na Constituição, inclusive. E vai atuar em todas as manifestações de vontade da administração. Então, é o princípio da moralidade. A probidade, por sua vez, ela implica um conceito que se restringe sua atuação ao administrador público, né? O administrador público, nas suas ações, ele precisa ser honesto, ele precisa ser probo, ele precisa ser ético, né? Então, não é só a administração pública, no âmbito da moralidade administrativa, que precisa ser honesta, que precisa ser proba, que precisa ser ética, mas também o administrador público, né, aquele que age em nome da administração pública, ele precisa também pautar sua atuação na probidade administrativa. É tanto que a gente vai ter aí uma aula para tratar sobre a probidade administrativa, né, para estudar a lei de improbidade, os atos que vão gerar uma punição em razão da falta desse princípio da probidade administrativa. Outro princípio que norteia a atuação no âmbito das licitações é o princípio da igualdade, né? Então, o princípio da igualdade vai garantir a isonomia entre os participantes, né? Ele pode se confundir com o princípio da impessoalidade, em razão da comissão de licitação, do processo de licitatório, não oferecer um tratamento diferenciado ou privilegiado a nenhum dos participantes, né? Então, a gente pode dizer que esse princípio da igualdade, ele vai também ser extraído dentro do princípio constitucional, que vai garantir o tratamento igual para todos, na medida das suas igualdades e desigualdades, né? Então, que norteia exatamente esse princípio da igualdade, ele vai regular, ele vai nortear toda a atuação da administração pública. Então, a gente trata os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, na medida
das suas desigualdades. Por isso que a gente, ao ler a legislação de licitação, a gente percebe que existem alguns tratamentos que vão garantir a isonomia, mas eles vão conferir algum privilégio, como as empresas brasileiras, no critério de desempate, né? As empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, né? Eles vão ter também um favorecimento, mas por quê? Porque se trata igual de forma igual e o diferente de forma diferente. Então, é assim que vai ser garantido, de acordo com a Constituição Federal, o princípio da igualdade. Outro princípio que é importante, né, relevante no âmbito licitatório, é o planejamento. Então, o planejamento, ele vai garantir, né, que antes de se iniciar o procedimento licitatório, antes de iniciar todos os atos de licitação, a administração pública ela planeje se existe a disponibilidade de recurso financeiro, se ela tem dinheiro para realizar as contratações que possivelmente vão existir a partir do resultado da licitação. Então, o princípio que gera a determinação desse planejamento, ele é importante para que não haja um processo licitatório e, ao final, não se tenha recurso. Então, se gastou recursos para fazer o processo licitatório, mas, ao final, não tem recurso para fazer a contratação, né? Então, houve aí um gasto público que não surtiu o efeito necessário. Então, esse planejamento ele é muito importante no âmbito da licitação. Outro princípio também muito importante é da transparência, né? Que a transparência também se confunde com a publicidade, né? Porque a publicidade, a transparência, ela vai garantir a efetivação da publicidade. Então, a transparência, ela vai permitir, o princípio da transparência, ela vai nortear e determinar que todas as informações que são que giram em torno do processo licitatório, elas devem ser públicas, né? Então, somente algumas informações que a gente já conversou, né? De proposta, de lance, né? De proposta de licitação, no âmbito da licitação, o orçamento, por exemplo, daquela empresa. Então, para garantir a escolha da proposta mais vantajosa, precisa que haja sigilo, é garantido, né? Mas os atos, eles devem ser públicos, devem ser transparentes. Outro princípio, né, que é importante no âmbito da licitação é o da eficácia. Então, a eficácia, né, ela está relacionada com a produção do efeito jurídico. Então, às vezes, a gente tem o processo licitatório todo, mas ele não produz efeito jurídico porque faltou alguma situação, algum ato para garantir a produção dos efeitos jurídicos no âmbito do processo licitatório. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a necessidade de publicação do resultado da licitação em meio oficial, para garantir o efeito jurídico. Então, a eficácia, ela está relacionada exatamente com essa produção. Então, tem que seguir as regras para que o processo licitatório ele seja eficaz, apto, né, a produzir seus efeitos. Outro princípio importante, né, é o princípio da segregação de funções, né, que determina, né, que tem a finalidade de evitar que o mesmo agente público ele vá praticar mais de uma atividade, né, e que ele possa comprometer a lisura do processo licitatório. Então, evita que aquele agente público ele pratique alguma fraude, porque ele está, né, responsável por várias atividades, desempenhando várias atividades no âmbito da licitação. Então, ele está responsável pela licitação e responsável pelo controle da licitação. Então, não pode haver essa segregação dessas funções para que não haja a possibilidade de fraude na licitação.
Outro princípio importante é o princípio da motivação. Então, todos os atos no âmbito da licitação, no âmbito do curso do processo licitatório, eles precisam ser devidamente fundamentados. Então, precisa haver motivação e precisa haver o que? A indicação dos aspectos de fato e de direito que geraram a produção daquele ato. Então, precisa ser justificada, motivada a atuação. Um princípio que é muito importante, né, restrito, né, no âmbito de licitação, que é a vinculação ao edital. A gente já viu que o edital é a lei da licitação, né? Então, toda atuação do agente público, toda atuação dos licitantes, dos particulares envolvidos nesse processo, eles precisam estar previstos e sendo obedecidos, vinculados ao edital. Então, ele tem que obedecer, né, às leis que regulam a atividade administrativa e também ao que está determinado no edital. Né? Então, o edital ele tem que ser observado quanto todos os atos, né, quanto às licitações que foram realizadas e também todos os atos praticados no âmbito da licitação. Isso é a vinculação ao edital. Outro aspecto é o julgamento objetivo, isso é outro princípio. O julgamento objetivo ele é muito importante no âmbito da licitação, porque o modo como vai ser julgado, como vai ser escolhida a proposta mais vantajosa, ela tem que estar disposto no edital de forma clara e objetiva. Então, o critério que vai ser usado pela administração pública para determinar quem será o vencedor da licitação precisa estar previsto, precisa estar claro, né? A proposta tem que ser objetiva, tem que estar lá para todos saberem como vai ser essa escolha, né? Então, a escolha da melhor proposta, ela não vai poder se pautar em critérios e interesses subjetivos. Vai ser sempre um julgamento objetivo, um critério objetivo que vai estar previsto no edital. Isso garante o que? A lisura, garante a confiabilidade, né, no processo licitatório. Outro princípio importante é o princípio da segurança jurídica. Né? Então, a licitação ela tem que primar pela segurança jurídica. Né? Então, ela vai obedecer, né, vai garantir aos licitantes que o procedimento ele está em sintonia com o ordenamento jurídico. Então, quando esse princípio da segurança jurídica, ele vai dar essa confiabilidade ao procedimento licitatório, né? Todos os atos, eles vão seguir o ordenamento jurídico e o edital. Outro princípio que é importante é o da razoabilidade. Então, a administração pública, ela vai ter que realizar os seus atos sem excessos, né? Então, quando a gente diz que precisa formalizar, realizar a publicação, isso é uma formalidade necessária, né? Não precisa que a administração determine um formalismo exagerado. Então, além da previsão de publicação em diário oficial, aí pedir para colocar em jornais de grande circulação, né? Publicações uma vez por semana. Então, se atingiu o objetivo, que é a publicidade, já atingiu o objetivo que queria, que é levar o conhecimento dos particulares daquele processo licitatório. Então, não há necessidade de um formalismo exagerado. Isso vai garantir que a licitação ela seja realizada com atos razoáveis, uma atuação administrativa razoável, aquela que vai garantir o objetivo. Então, o ato ele precisa garantir o objetivo, o motivo para o qual ele foi realizado. Outro princípio muito importante é o da competitividade. Não há licitação se não houver competitividade. Né?
Inclusive, esse é um dos critérios para que haja contratação sem necessidade de licitação. Se não há competição, se só uma empresa única que fornece aquele serviço, você não vai ter licitação, né? Então, a competitividade, ele sintetiza toda a necessidade de um processo licitatório. Então, se tem muitas pessoas que fornecem aquele produto, fornecem aquele serviço, a gente tem que escolher o melhor, o que for mais benéfico para a administração, que for fornecer o serviço de forma mais eficiente, né? Com um menor custo e um melhor custo-benefício. Então, a competitividade, ele vai fazer com que a administração pública ele encontre a proposta, né, que melhor atenda todos os seus interesses, né, de uma forma que ele vá ser menos custoso para a administração. Outro princípio importante é o da proporcionalidade, né, que deve haver uma gradação entre os meios empregados e as finalidades que são objetivadas pelo poder público. Então, no caso, esse princípio da proporcionalidade ele é muito utilizado no âmbito licitatório, quando vai ser aplicada uma sanção, uma pena, ou uma desclassificação, ou alguma atuação que necessitou de uma sanção. Então, você vai aplicar uma sanção proporcional, uma sanção que vai garantir que aquele meio empregado ele vai atingir as finalidades necessárias, né? Então, tem que ter o quê? Um senso de proporcionalidade para que a comissão de licitação ela aplique essas penalidades e essas sanções. A desclassificação, por exemplo, de algum licitante. Outro princípio é o princípio da celeridade, né? Então, a licitação ela é um procedimento administrativo, então ela tem que ocorrer obedecendo o edital, obedecendo os atos administrativos, né, a sequência de atos administrativos necessários, de acordo com a lei, mas ela tem que ser concluída dentro de um período razoável de tempo, né? Porque a gente sabe que quando a administração pública ela sente a necessidade de contratar, ela precisa não deve esperar por tanto tempo, né? Então, a licitação ela deve ser organizada, planejada, dentro de um prazo razoável. Outro princípio é o princípio da economicidade, né? Que decorre exatamente do princípio da eficiência, né? Então, nesse princípio da economicidade, a gente tem a regra de que o objetivo da licitação é reduzir custos, né? Reduzir custos dentro do possível, para que não atinja, né, que esse custo ele vá atingir o objetivo da licitação, mas não prejudique a coletividade, né? Então, a gente vai atingir o objetivo com menos recursos. Então, por isso que a gente diz que o princípio da economicidade ele decorre do princípio da eficiência, que a gente vai tentar o quê? Utilizar menos custo para atingir os objetivos da licitação. E, por fim, para a gente concluir esse bloco, o último princípio, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Esse princípio, ele vai relacionar, né, as contratações da administração com o desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, ele vai priorizar na escolha da proposta mais vantajosa também as questões ambientais e os cuidados ecológicos, né? Então, a intenção de se ter o princípio do desenvolvimento nacional sustentável é proteger, né, o meio ambiente para as futuras gerações. Então, a licitação, a escolha da proposta mais vantajosa também vai ter que proteger, né, o meio ambiente, proteger as futuras gerações e ter um cuidado também ecológico. Então, pessoal, vou ficar por aqui e no próximo bloco a gente dá continuidade ao tema de licitação.